Olá pessoal, tudo bem? Este é o Ordem Natural Podcast, o seu podcast sobre cultura, filosofia e valores morais, no qual falamos sobre coisas inúteis, porém importantes. Ou seja, né, não é aí um podcast sobre autoajuda, né? Mas se vocês querem realmente entender a realidade, entender como as coisas funcionam, então fiquem ligados. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos aí no Telegram, no Rumble, no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Apple Podcasts, no Anchor, no Spotify, e eu não tenho certeza se eu mencionei todas, mas estamos aí em várias redes sociais. Então, e aí, Lucas, sobre o que vai ser esse episódio? Sobre o que a gente vai tratar neste episódio? Então, tudo bem, Madaloso? Nós vamos dar continuidade à nossa análise do livro O Poder, de Bertrand Juvenel. Hoje nós vamos abordar a parte 5 do livro, né, ou também chamada de livro 5, o título é O Poder Muda de Aspecto, mas não de Natureza. Então, ele vai falar sobre mudanças do poder, né, mudanças contemporâneas, modernas do poder, e essa parte está dividida em 3 capítulos. O primeiro deles chamado Das Revoluções, o segundo, Império e Democracia, e o terceiro, a Democracia Totalitária. Eu vou começar resumindo o primeiro capítulo, mas antes vamos adiantar aqui o que essa série de 3 capítulos suscitou em nós 2 pontos para reflexão, que na nossa visão permanecem atuais. O primeiro ponto é: qual é o papel do povo na produção de leis justas? Existe esse papel? Se existe, qual seria esse papel? E o segundo ponto é: por que as boas intenções são corrompidas numa revolução? Né? Por que os processos revolucionários acabam produzindo exatamente o oposto daquilo que, pelo menos de forma pública, motivou a revolução? Então, nesse sentido, para preparar aqui a nossa reflexão, vamos resumir os capítulos deste 5º livro da obra O Poder, começando pelo capítulo sobre revoluções. Aqui o Juvenel vai argumentar que as revoluções, motivadas pelo desejo de combater e pôr fim à opressão e exploração, na verdade acabam produzindo o crescimento ainda maior do poder e da concentração do poder. Ou seja, as revoluções produzem exatamente o oposto daquilo que elas visavam. Além disso, as revoluções, na verdade, colocam abaixo um poder fraco, que diante da sua fraqueza e inação, os revolucionários expressam, na verdade, desprezo, e por isso querem derrubá-lo. Ou seja, não é um poder forte, opressivo, que é colocado abaixo, é justamente o contrário, é um poder débil, contido, que os revolucionários combatem, e combatem porque justamente têm desprezo por essa fraqueza. Em suma, revoluções acabam sempre substituindo um poder fraco por um poder forte, segundo Bertrand Juvenel. As revoluções acabam por fazer de modo mais intenso aquilo que elas acusam lutar contra. Ou seja, se elas acusam que o poder estabelecido é um poder autocrático, ditatorial, elas produzem um poder ainda mais autocrático e ditatorial. Então ele vai dar o exemplo da Revolução Inglesa. A reação, ou seja, aquilo que motivou a Revolução Inglesa, era uma proposta de um imposto territorial leve. E, ao final, o governo revolucionário de Cromwell coloca um imposto ainda mais severo e dá ao Estado o poder de confisco generalizado de terras, fazendo com que Cromwell dispunha de um poder ainda maior e assim podendo expurgar os parlamentares que o monarca anterior a ele tinha que suportar. Também a Revolução Francesa... Não, e teve também, o Cromwell fez uma conquista brutal, né, da Irlanda, né? Teve até certos historiadores até classificam como um genocídio, né? Exato. A conquista que ele fez da Irlanda substituiu os irlandeses católicos pelos ingleses puritanos. Exato. E a história vai se repetindo. A Revolução Francesa livra os camponeses das corveias feudais, mas os obriga a uma lealdade total à República sob pena de serem executados em praça pública na guilhotina. E a Revolução Russa
já no início do século XX, instaurou um poder ainda mais forte, ainda mais rico e repressor que o poder de qualquer czar da história daquela nação. Nós estamos falando, obviamente, do poder do Estado da União Soviética, adquirido por figuras como Lenin e Stalin, que, né, tiveram sob as suas mãos mais recursos, maior capacidade, né, de impor a sua vontade do que os czares anteriores. Ao mesmo tempo, todas essas revoluções despuseram monarcas fracos e não déspotas fortes. Como Juvenal escreve, abre aspas, esses reis morreram não por sua tirania, mas por sua fraqueza. Os povos erguem o cadafalso não como a punição moral do despotismo, mas como a sanção biológica da impotência. Eles, o povo, né, jamais se rebelam contra um poder que os oprime e pisoteia. Temem sua ferocidade. E sucede mesmo de admirarem nele o flagelo dos poderosos. É a indolência que é detestada. Fecha aspas. Portanto, as revoluções derrubam um governo já gasto e acabam por instaurarem um poder ainda maior daquele que foi derrubado. Isso ocorre, segundo o autor, porque a revolução, antes de acabar em tirania, ela destrói todas as autoridades sociais intermediárias que ofereciam e ofereceriam obstáculo à centralização e crescimento do poder. Quanto maior é essa destruição, maior a tirania instaurada pela revolução. Uma elite ainda menor e com mais poder, mais armas e mais recursos econômicos nasce das revoluções. Esse tem sido o resultado das revoluções modernas, chamadas democráticas. A Revolução Inglesa, Revolução Francesa e a Revolução Russa. Ele não menciona a Revolução Americana, talvez por ser uma revolução de outro tipo, ou mesmo, na opinião do autor, ele não menciona, não seja nem mesmo uma revolução. Mas, enfim, Bertrand de Venel conclui, abre aspas, que, essencialmente, as revoluções deram ao poder um vigor e uma arrogância novas. Destruíram os obstáculos que se opunham de longa data a seu desenvolvimento. Fecha aspas. Por isso, Bertrand de Venel vai passar boa parte desse capítulo analisando em detalhes a Revolução Francesa como uma espécie de estudo de caso. Estudo de caso para mostrar que as revoluções são um processo de liquidação dos contrapoderes e a instauração de um poder ainda mais centralizado e despótico, que produz uma igualdade, de fato. Mas é uma igualdade que nivela, que equaliza quase todos na condição de servidão a esse poder revigorado e centralizado. É uma igualdade na servidão, né? Exatamente. Se antes nós tínhamos, né, uma servidão que possuía degraus, né, níveis, agora há apenas, né, a dualidade entre a servidão, a condição de servo, e a condição de senhor. A principal razão para isso, segundo Juvenal, é que a revolução acaba por envolver a busca pelo poder total. Por quê? Porque os ideais revolucionários são sempre ideais de moldar a sociedade segundo uma vontade, segundo um projeto, segundo um ideal. E somente então um poder altamente centralizador, um poder arrogante, despótico, atende a esse tipo de anseio. Então, é um capítulo bem interessante porque ele faz uma demonstração a partir dessa análise da Revolução Francesa como de fato o processo revolucionário é um processo de destruição, né, daqueles contrapoderes, daqueles limites, né, ao poder antes em vigor de se transformar, ou seja, a revolução, em nome de combater o despotismo, o autoritarismo, na verdade acaba por destruir os obstáculos que, ao longo da história, foram sendo erguidos para limitar a forma de poder até então vigente. Essa é, talvez, a grande ironia do processo revolucionário. Parte do desejo de libertar o povo e acaba por subjugar o povo a um poder ainda maior daquele que foi
destruído pelo processo revolucionário. E aí, Madaloso, o que pode falar da sequência dos 2 capítulos que falam, Bertrand Juvenel, sobre as mudanças do poder, mas não da sua natureza? Então, capítulo 13 do livro, né, que é o segundo capítulo desse supracapítulo, né, dessa parte, né, é Imperium e Democracia. Imperium, não império. Imperium, que é um conceito romano de autoridade do soberano, né. Então, esse capítulo 13 eu acho muito interessante porque mostra que a transição das monarquias para as democracias não representou um aumento das nossas liberdades, um maior amparo, né, às nossas liberdades, mas pelo contrário, uma diminuição. E por que isso? Porque agora nós não temos a quem recorrer para a defesa dos nossos interesses, das nossas liberdades e das nossas esferas próprias, né, de autonomia e ação. Por quê? E aí ele explica, né, o que era o parlamento antigo, por exemplo, o parlamento das monarquias, né? Claro, nesse capítulo ele trata de outras coisas também, mas eu acho que esse é o âmago, é a parte central, né? E não tem como a gente ficar falando de tudo, né, que ele trata, senão vai virar um episódio de 5 horas. Então, o que era o parlamento antigo, né, o parlamento das monarquias? O parlamento antigo ele não passava de um lugar onde representantes de interesses diversos, né, se reuniam para defender os seus interesses e colocar freios às ações do poder, que era representado pelo rei. Qualquer tipo de ação, de empreendimento assim, que o rei quisesse fazer, né, ele tinha que conseguir o consentimento desses representantes, que são também as autoridades intermediárias, né? Ou seja, as assembleias das monarquias, né, tinham uma função defensiva e não ofensiva. Ela não legislava, ela dava consentimento à legislação do rei, ou bloqueava a legislação do rei. Mas o que acontece quando a assembleia se torna o poder legislativo? Ou seja, o que acontece... Então, o que acontece é que agora ela passa a ter um caráter ofensivo e não defensivo. O poder, que outrora residia no rei, né, o poder, né, com P maiúsculo, né, passa agora a residir no parlamento. O parlamento vira o poder, o parlamento passa a ser o poder. Quem é que agora vai defender aqueles interesses, né, que anteriormente eram defendidos por esse mesmo parlamento? Né, porque antes o poder era do rei, agora virou... Antes o poder era o rei e o parlamento defendia os seus interesses, defendia o povo, né, do poder. Agora o parlamento virou o poder. Quem é que vai defender, né, o avanço desse poder? O rei? Não, mas o rei em muitos lugares ele deixou de existir, né? Isso continua existindo, né? Ele passou a ter uma função meramente simbólica, né? E o rei também nunca teve essa função historicamente, né, de ser, né, de proteger o povo do poder, né? O que aconteceu então é que nas democracias, o poder ele não precisa mais do consentimento dos interesses locais para os seus empreendimentos, digamos assim. Ele não encontra mais a resistência que a Assembleia anteriormente fazia ao rei. Ou seja, o poder agora ele tem uma liberdade de ação impensável e inimaginável para um rei medieval, ou até mesmo para um rei absolutista, né? Imagina, por exemplo, Luís XIV dizendo que tu não pode ensinar educação física para as pessoas sem um pedaço de papel, né, um diploma, te autorizando a isso, né? Ou dizendo palavras, né, que tu pode falar dentro da tua casa. Isso não existe, né? Ou seja, o parlamento, a gente vê, né, que o parlamento ele pode legislar sem oposição, né? Ele é o sucessor do rei, o polo ativo do governo, do processo político. Claro, eu acho que a situação atual, ela já é diferente. Mas isso a gente vai falar talvez em outro episódio, né, porque agora o judiciário também virou parte do poder. Mas na época em que o Juvenel estava escrevendo esse livro, nos anos 40, o parlamento era supremo nos países ocidentais e podia legislar à vontade, né? Claro, um juiz até podia derrubar a lei, dizer que ela é inconstitucional, mas o próprio parlamento podia alterar a Constituição, e deu. Então, o parlamento era de fato soberano, tinha virado o poder, né? O império, no caso, né? A soberania, a autoridade soberana, o império. Além disso, o poder do rei, né, ele também estava circunscrito por essas assembleias de notáveis, né, pelos costumes, pela igreja e pela própria lei natural. Agora não, né? Ou seja, o poder antes do parlamento, o poder quando residia no rei, ele não tinha uma esfera de ação ilimitada. Mas agora o poder tem, porque o poder não é
apenas um interesse que precisa negociar com outros interesses diversos para poder agir, ou então um mantenedor da ordem social, que precisa zelar pelo respeito ao direito natural e à ordem natural, como era visto no papel do rei. Não é mais isso. Agora o poder é a soberania popular, é a vontade geral. O poder, ele deixa de representar um interesse concreto, que é o interesse de uma pessoa, um rei, e passa a representar essa coisa etérea, abstrata, que é a vontade geral. Em nome da vontade geral, tudo pode ser feito. Tudo que for fisicamente possível. Pode ser objeto de novas leis, novos regulamentos, novos decretos. Muitas vezes, até o que é biologicamente impossível, se tenta virar objeto de lei. Mas, então, é isso aí que diz esse capítulo muito interessante. Todos os capítulos são muito interessantes desse livro. É bom que se diga que o Bertrand Juvenel, o que ele está descrevendo para a gente, é que houve uma mudança, no poder. Antes o poder era o poder de alguém, sobre a sociedade. Agora ele se torna o poder da sociedade. Portanto, ele adquire a capacidade de representar a sociedade, e, ao mesmo tempo, moldar essa sociedade segundo a vontade daqueles que têm o poder. Uhum. Que é uma coisa bem diferente. Antes, o poder era o poder de alguém, sobre outras pessoas, sobre a sociedade. Uhum. E agora ele passa a ser a expressão da sociedade, e é isso que a expressão vontade geral, esse conceito meio esquisito do Rousseau, acabou sendo utilizado. Ele faz uma análise bem interessante do Rousseau, mostrando que, na verdade, houve uma deturpação, do pensamento do Rousseau, mas isso a gente deixa aí para o nosso ouvinte, ao ler o livro, contemplar, refletir melhor. Eu acho curioso que ele é bem simpático ao Rousseau, o Juvenal. Eu não diria nem simpático, mas ele faz uma ressalva, mostrando como há realmente uma dissonância entre a obra de Rousseau e aquilo que depois, a obra do Rousseau inspirou, principalmente em matéria de Revolução Francesa. Então, é uma análise muito interessante, de um pensador que até hoje, influencia aí muitas pessoas sem as pessoas perceberem que estão sendo influenciadas pelo Rousseau. Mas a mudança é justamente essa: o poder passa a ser o poder da sociedade, portanto, ele molda a sociedade. É um poder realmente bastante absoluto. Uhum. Mas essa própria questão da vontade geral, essa caracterização do poder como vontade geral, na verdade, ela é uma camuflagem, porque o poder ele sempre vai ser o poder concreto de algumas pessoas. Então a vontade geral acaba, na prática, sendo uma camuflagem para esconder as pessoas que têm o poder, ocultar essas pessoas que têm o poder de fato. Então, no capítulo 14, que é a democracia totalitária, o Juvenal mostra, que é o terceiro capítulo dessa parte, o Juvenal mostra como a ideia de democracia se degenerou de uma noção original que estava atrelada à garantia das liberdades e à soberania das leis. E ele menciona o Rousseau também como um dos pensadores que tinha isso em mente, ou seja, ela estava necessariamente atrelada à garantia das liberdades e à soberania das leis, a garantia de que o indivíduo não ficaria sujeito aos caprichos arbitrários dos governantes, que ele teria uma esfera privada de ação autônoma. A democracia se degenera dessa noção para uma noção de soberania popular pura e simples, cuja consequência é o advento do governo totalitário. Ou seja, houve uma tentativa original de se colocar as leis acima das contingências políticas, o chamado rule of law, em que a alternância das pessoas que ocupam os cargos do Estado não alteraria a essência das leis que governam uma nação. E essas mesmas leis, então, iriam servir como freios às pretensões expansionistas do poder. Mas esse sistema só é possível em uma sociedade na qual as leis elas são dotadas de uma certa aura de sacralidade. Não no sentido de que elas são sagradas porque representam a vontade geral, não. Mas, muito pelo contrário, por causa da noção de que as leis fluem da natureza das coisas. Ou seja, a noção de que as leis humanas são, de certa forma, uma representação no campo da sociedade das leis eternas e divinas. E que na mudança das leis, a mudança das leis ela deve ocorrer de uma forma
lenta e gradual, e deve decorrer também de uma mudança lenta e gradual dos costumes. Ou, né, pode até ser assim, de um ato de vontade em que fique muito claro que as novas prescrições, né, as novas leis sejam claramente conformáveis à razão humana e demandadas pelas novas circunstâncias práticas. Mas o que aconteceu é que as leis passaram a ser vistas, né, na democracia e no mundo secularizado atual, né, o mundo em que, né, o progresso, a novidade, né, são sempre exaltados, né, as leis passaram a ser vistas como meros atos da vontade humana, sem nenhum vínculo com a natureza das coisas e dotada de nenhum valor intrínseco, a não ser, né, o fato de terem sido postas pela vontade geral. Uma coisa é a sacralidade da lei em virtude da sua relação com o real, né, com a natureza das coisas. Outra coisa é por considerar essa lei como uma expressão de uma coisa abstrata como a vontade geral. O resultado dessas duas concepções de valor das leis é que na primeira concepção nós temos a garantia da liberdade, ao passo que na segunda nós temos uma garantia da tirania. A partir desse momento, na prática, as leis passam a ser meras expressões das modas vigentes, da opinião dominante, que muda rapidamente. E o resultado é essa completa insegurança jurídica na qual nós vivemos. Todos os dias, milhares de novas leis são criadas, cujo conteúdo a gente ignora completamente, né, e não tem como ser diferente. É simplesmente impossível, né, se manter atualizado em matéria de produção legislativa. Eu acho que o cidadão, né, comum deve cometer uns 10 ilícitos por dia, né? A gente até convida o nosso ouvinte a fazer o seguinte experimento, né? A respeito disso, né? Não precisa nem ir para o site da Câmara, do Senado, né? Vá para o site aí da Câmara de Vereadores da sua cidade, né? E veja quantos processos estão em tramitação, né? Quantos projetos de leis, etc., estão em tramitação, para você ter uma ideia daquilo que em ciência política se chama de inflação legislativa, né? Que é essa produção constante de leis, né, a todo momento. É muito interessante que muitas vezes as pessoas dizem assim, não, aquele político lá não fez nada, né, aquele vereador, aquele deputado, porque ele não aprovou nenhum projeto de lei. Oxalá, né? Se Maravilha! 99%, Me dá o nome. e assim, no máximo eles aprovassem, sei lá, nome de rua, medalhinha para alguém, né? Mas não, né? Eles estão a todo momento vendo como é que podem ter mais influência e mais controle sobre as nossas vidas. O dia que vocês aí verem um político aí que não aprovou lei nenhuma, manda aí pra gente nas nossas redes sociais aí que ele tem voto garantido para reeleição. Então, e o resultado disso tudo, né, é que o Congresso, que na época do Juvenal era a grande arena, né, na qual os diferentes interesses se combatiam no sentido quase bélico da palavra, né, para tentar conquistar o poder. Né? O Congresso ele acaba se tornando uma arma para impor a vontade dominante ao resto da população. Né? Porque é o poder que pode legislar sobre tudo e não tem nada que se oponha a esse poder. Né? Então, e é natural, é até um mecanismo de autodefesa, algum interesse que, pô, ali tem um poder, se eu não pegar esse poder, né, se eu não lutar por esse poder, eu vou ser esmagado. Então, às vezes, até é um mecanismo natural de autodefesa, né, que diversos interesses vão querer conquistar o poder e lutar da forma mais suja possível. E impor, né, a sua vontade também. Né? E eu acho que, né, atualmente essa análise eu acho que está um pouco desatualizada, né, porque, como eu disse, a influência do judiciário cresceu muito, né, desde essa época em que o Juvenal escreveu esse livro, mas essa noção é verdadeira. Né? O Congresso, todos os lugares do mundo, não é no Brasil, não é só... Né? Tá, eu não sei como é que funciona em países do Oriente, tá? Mas no Ocidente, né, o Congresso é isso, né? Não é uma praça pública na qual os indivíduos eleitos eles buscam assim por meio do debate e do confronto racional de ideias, né? Eles buscam o bem comum, buscam assim o que é o melhor para a nação. Não, o Congresso ele é uma arena de guerra na qual as diferentes facções e interesses, e não necessariamente interesses ideológicos, né? Também interesses ideológicos, mas não necessariamente, né? Em muitos casos interesses de categorias, interesses supranacionais também, né? Travam guerras para controlar a máquina estatal. E o triste aqui, né, no momento em que um desses interesses consegue um controle significativo do Congresso,
Né? O fato é de que ou consegue, digamos assim, controlar o poder, né? Porque, como eu disse, a análise ela precisa ser um pouco atualizada, mas no momento em que um desses grupos de interesse consegue controlar o poder, né? Nós temos uma tirania, porque é o poder e não há, né, o poder de um lado e não há nada que se oponha a esse poder. Na época do Juvenal, por exemplo, ele viu muito esse exemplo, ele viu bem claro esse exemplo com o nazismo, né? Que o nazismo, né, o partido nazista, ele chegou, né, conquistou o poder total por meio, né, da conquista do Congresso, né, por meio da batalha no campo do parlamento. Então foi assim, né, que os nazistas conseguiram conquistar o poder total, porque era um estado que estava fortalecido a tal ponto, né, em que as autoridades sociais intermediárias tinham sido liquidadas, né, de tal forma que no momento em que uma facção política conseguiu controlar o poder de uma forma mais ou menos segura, né, ela conseguiu impor a sua vontade para o resto da população e causar, assim, estragos. Bom, preciso nem mencionar, né? O estrago que eles fizeram, né? Então, eu acho que também é preciso ressaltar, né? Então, o parlamento, né? O principal motivo disso, né? Para linkar com o capítulo anterior, é que o parlamento ele deixou de ser um lugar de proteção de interesses para virar uma arma ofensiva. Né? Digamos, deixou de ser uma arma defensiva para virar uma arma ofensiva, né? Digamos assim, através dessa transição, né? Durante essa transição, né, das monarquias para democracia, para as democracias. Então, a minha primeira reflexão é a seguinte: qual é o melhor modelo institucional assim para preservar a ordem social, né, a estabilidade e a liberdade? Né? Atualmente, nós temos o seguinte modelo, pelo menos no papel. Nós temos um executivo, né, vamos começar assim, o legislativo que cria as leis, o executivo que executa as leis, e o judiciário, né, que pronuncia as leis em um determinado caso concreto. Essa é, pelo menos, a teoria. Né? Não estou dizendo que na prática funciona assim, mas é a teoria. E nós somos levados a acreditar que esse sistema é o que melhor garante a ordem e a preservação da liberdade. Né? Mas mesmo na melhor das hipóteses, ou seja, mesmo se esse sistema de fato funcionasse muito bem, de acordo com a teoria, o fato é que a gente teria, mesmo nessa melhor das hipóteses, uma casa legislativa ativa, cujo único papel é passar a lei sem nenhuma oposição. Né? Claro, a não ser que essas leis sejam inconstitucionais, né? Na teoria o judiciário poderia decretá-la inconstitucional, mas por outro lado, como eu já disse, né, o próprio legislativo pode mudar a Constituição, de modo que o legislativo seria então o poder legiferante supremo. Claro, falando na teoria e como funcionou esse modelo institucional por muito tempo, né, nos últimos 2 ou 3 séculos, né? 2 séculos. Claro, varia de país para país, né? Mas uma assembleia que se reúne de forma permanente, cuja única, né, ou melhor, a maior atribuição é de elaborar e passar novas leis de forma permanente. É claro, o legislativo pode atuar em outras capacidades, né, como, por exemplo, julgar em capacidades excepcionais, como capacidade judiciária, por exemplo. Mas, assim, né, a principal atribuição do legislativo é elaborar e passar leis. E de forma permanente, uma casa que se reúne de forma permanente com o objetivo de passar leis, ficar passando lei. Né? Como é que isso pode contribuir para a estabilidade, para a segurança jurídica, para a liberdade? Note bem que eu estou pensando, né, no modelo institucional como se ele funcionasse de forma ideal. Não estou pensando nas formas corrompidas. Estou pensando na forma mais, digamos assim, perfeitas, né? Claro, perfeição não existe, mas da melhor forma que esse sistema institucional pode se manifestar. Né? Como é que uma casa, né, cujo principal dever e atribuição é se reunir de forma permanente e passar leis de forma permanente, né, e essa casa ter, digamos assim, a soberania, né, o império, como é que um sistema institucional assim pode contribuir, né, para a liberdade, para a segurança jurídica e para a estabilidade? Não tem como. Uma das coisas que eu acho que é interessante destacar nesse sistema, né, mesmo como tu ressaltou, Madaloso, na versão ideal dele, naquilo que ele diz que vai fazer, é que
a sociedade se torna o objeto, né, do poder. Ou seja, se eu tenho o poder produzindo leis, né, o tempo inteiro, isso é sinal de que o poder ele é o agente, né, sobre um objeto passivo, né, uma espécie de tela em branca que a todo momento precisa ser regulada por essa entidade, que é o poder com P maiúsculo, seja na sua forma de parlamento, seja na sua forma de executivo, seja na sua forma de judiciário. Mas a premissa é essa, né? De que fora do poder não existe leis, não existe uma regra, né? E que, na verdade... Não existe vontade legítima, né? Não Associações existe, legítimas que se opõem. exatamente. Né? E que, na verdade, o único direito que existe é o direito, como os juristas falam, positivados através, né, do governo. E isso é talvez a principal diferença que ele está tentando mostrar, né, do que ocorreu dessa passagem, né, vamos colocar assim, do mundo antigo ali, medieval, mundo antigo, né, para o mundo moderno. Né? No mundo medieval antigo, né, as leis provinham de um mecanismo fora do poder, que era esse caráter sagrado da temporalidade, né? Ou seja, dos costumes, dos hábitos, etc., né? Que eram vistos como lei natural, porque eles eram tão antigos, né? Que ninguém conseguia mais traçar, né? Qual vontade, digamos assim, os produziam. Eu E era diria que não só no mundo antigo e no mundo medieval, mas em certa medida, na boa parte do mundo moderno também. No moderno a gente entende como o mundo das monarquias absolutas entre mais ou menos ali o final da Idade Média e a Revolução Francesa, né? Também. Mas eu acho que mesmo nos termos do Bertrand Juvenel, já no absolutismo isso já começa a mudar. Né? Sim, é verdade. Começa a mudar, como a ideia de que a lei, né, ela provém de uma vontade de governo, né? Sim. Uma vontade provém do poder e não mais de fora do poder. Né? E assim as leis perdem aquele sentido, isso que é o paradoxo que é interessante, né? Porque esse ideal da democracia moderna e contemporânea é o ideal que ele chama até ali, em alguns trechos, de legalista, né? E libertário, ou seja, de que a lei seria o instrumento que o povo, a sociedade, teria para limitar o poder. Né? Mas, ora, o que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo, e isso é a ironia, né, do processo, é que o poder passa a ser aquele que representa e elabora. E mais ainda, tem o monopólio da produção da lei. Então, você coloca nas mãos daquele que deveria ser limitado, o poder de limitar, de se autolimitar. Exato. E, obviamente, ele não vai fazer isso. Ele jamais vai fazer isso. Ou seja, é aquela velha máxima, né? É você colocar a raposa para cuidar do galinheiro. Né? A raposa não vai fazer isso. Ela não vai aumentar a segurança do galinheiro contra ela mesma. Né? Um ponto que o Bertrand Juvenel falou em episódios anteriores que me chama a atenção. Isso piora na democracia, porque na democracia existe sempre a esperança daquele que sofre a ação do poder de uma vez estar lá. Então, ele nunca vai ter o interesse de combater o poder, e sim de tomar o poder. Exato. Né? Ele vai agir na reprodução do poder, né? Exatamente porque há uma esperança de que vai chegar a vez dele. Exato. Exatamente. Não, esse é o paradoxo das democracias, né? Não há incentivo para frear o avanço do poder se, né, em tese, todo cidadão tem o potencial de algum momento virar o poder, né? Então, como tu mesmo falou, né, no modelo antigo, então, no modelo pré-democrático, digamos assim, o processo era o seguinte, né, o poder, a autoridade que hoje a gente chama de executivo, né, mas o poder, digamos assim, para não confundir a análise, né, o poder, ele propõe novas leis que devem ser julgadas diretamente pelo povo. Né? No caso de Roma Antiga, né, pelos cidadãos romanos, nas assembleias, né, tinha várias assembleias, não era assembleia, comícios, enfim,
e que na verdade não eram casas deliberativas, né? Não eram instituições deliberativas, mas o povo dizia, né, se uma lei era, se aprovava uma lei ou não, né? E se não aprovasse, né, a lei não era passada, não tinha validade nenhuma, né, era descartada. E também tem o caso, né, das monarquias medievais e até certo período, talvez monarquias absolutistas, né, em que as leis elas deviam ser julgadas diretamente pelo povo. Nesse caso, era pelos representantes dos diversos interesses locais. Ou seja, os diversos interesses locais, né, o rei, eu quero instituir um novo imposto, beleza? Vai ter que convocar uma assembleia e pedir autorização para essa assembleia. Era assim que funcionava no mundo medieval, né? Vocês conseguem, né, notar que esse é um freio muito maior da atividade do poder, né? Ou seja, é o poder pedindo permissão para o povo para estender a sua área de atuação. Como tu mesmo falou, né, naquela época não era a raposa cuidando do galinheiro, né? O poder tinha que pedir permissão para se estender. Agora ele não tem ele não precisa. Agora, como tu mesmo disse, ele não tem nenhum incentivo para se autolimitar. Agora, tem um aspecto que eu acho que é bom chamar a atenção, né? Quando a gente fala ali de pedir autorização, né, não é no sentido do povo como nós temos hoje, né? Era de uma aristocracia, né, de um conjunto específico de pessoas, né? Claro, na República Romana é mais análogo ao sistema que a gente tem hoje, tá? Mas mesmo mas assim, claro, na Idade Média era a pedir autorização, limitado, né? pedir autorização e às vezes, quando eu digo assim que às Aos vezes não senhores davam feudais, né? quando eu digo que às vezes, né, nas assembleias medievais o consentimento não era dado, não estou dizendo que eles diziam assim, analisavam as leis, deliberavam racionalmente e diziam, não, acho que não. Não, a autorização não era dada porque assim, olha, se tu instituir imposto, né, tá vendo essa espada aqui? É isso que é o sentido de autorização não era dada. Exatamente. Agora, veja o seguinte, o que eu ia falar é que, na verdade, era o poder negociando com contrapoderes, né? Ou seja, com pessoas com capacidade efetiva, seja pela espada, seja pelos recursos, enfim, né? De depor aquele que, né, estava propondo mais poder, né, para si. Hoje, sobre a ilusão, e Bertrand de Venel nos ajuda a compreender isso, né, sobre a ilusão democrática de que todos nós somos ouvidos, né, somos ouvidos, mas nós individualmente, digamos assim, na medida em que essa participação foi diluída, né, dentro da sociedade, individualmente nós não temos capacidade, né, nós não temos espada, nós não temos recursos para limitar a vontade daqueles que nos governam, né? Na prática é isso, né? Ou seja, hoje, e esse é o paradoxo, né? Porque assim, hoje de fato há mais direitos de participação do ponto de vista formal, né? De votar, né? De organizar, se manifestar, etc. Mas a sua capacidade de infringir, né? A partir do seu grupo, enfim, né? De infringir, de influenciar aqueles que estão no poder, né? De realmente colocar freios nele, é infinitamente inferior, né? Estou usando uma figura de linguagem, né? Porque se fosse infinito, então... Mas é muito menor do que aquela que, quando eu tinha essa participação restrita, né? Seja restrita a uma aristocracia, como era o medieval, né? O modelo medieval, e que se estendeu até ali o início das monarquias absolutistas, seja no modelo um pouquinho mais amplo das repúblicas romanas, né? E de algumas cidades-estados do mundo antigo, como na Grécia, né? A capacidade dessas pessoas influenciarem individualmente ou em um grupo relativamente pequeno, né, as investidas do poder eram muito maiores do que as nossas, que são diluídas entre milhões, né, de pessoas que, sob a ideologia da igualdade de direito, né, na verdade, né, se dilui os contrapoderes, de maneira de que eles individualmente ou em segmentos eles se tornam relevantes, e o poder com P maiúsculo, né, tem uma capacidade muito maior, então, né, de agir, né, mesmo sem o consentimento, né, mesmo não. sem...
E o que a gente poderia até pensar, tá, será que de repente uma democracia plebiscitária não seria uma solução, uma volta a um sistema análogo em que o poder precisa pedir autorização para o povo, né, para poder agir? Sim, eu acho que não, né, por dois motivos. Primeiro, né, porque o povo ele não tem meios concretos, né, de fazer com que sua vontade não seja ignorada, né? O poder pode simplesmente ignorar, não votou do jeito que eu quero, foda-se. Fazer mesmo assim, né? E segundo, porque não existe, porque assim, a própria função, né, do legislativo, atualmente ela é vista como uma função transformadora, né? É vista como uma função, né, o dever, como a gente mesmo falou, né? O deputado que aprova poucas leis, ele é visto como um deputado ineficiente, né? Ou seja, há uma percepção, há uma cultura, na cultura, na opinião pública, de que o dever, né, do legislativo é assim, é aprovar lei, não é zelar, né? O dever do poder não é zelar pela preservação da ordem, né? E dirigir os seus atos de acordo com a lei natural. Não. É aprovar lei, não parar a marcha do progresso, inovar, né? Então, assim, não há nenhuma cultura propícia para um retorno a esse modelo institucional, né? E segundo, também não há assim meios concretos, né? Mesmo se fosse possível retornar, não há meios concretos, né, do povo. O povo não tem meios concretos de se fazer obedecer. Então, claro, esse é um assunto, uma possibilidade muito abstrata, né? Mas, assim, eu realmente não vejo assim como a solução, né, a esse problema. E assim, isso até dá o gancho para o nosso próximo tópico, né? Que tem a ver com o título de um capítulo de episódios anteriores aqui do livro Poder, que é o Estado como Revolução Permanente, né? Eu acho que essa expressão que o Bertrand Juvenel utiliza, ela serve exatamente por essa situação que nós vivemos hoje, né? Ou seja, há sempre essa ideia, né, de que o poder deve olhar para frente, né? Ou seja, de ser o condutor de transformar a sociedade. Isso muito é o espírito revolucionário, né? Ou seja, o Exato. que existe não presta, enfim, né? E então nós precisamos destruir o que existe para colocar no lugar algo melhor, né? Uhum. Que nunca foi testado. Eu nem entro nessa discussão, tá? Mas assim, o paradoxo é que à medida que você inicia uma ordem política a partir disso, digamos assim, é como se essa esperança, né, ela se institucionalizasse, tá? Uhum. No sentido de que a cada eleição, a cada rito, digamos assim, né, há sempre a expectativa de renovação, né? Há sempre essa reivindicação, né, de transformação, né? E que muitas vezes as pessoas até pensam que é algo positivo, como no sentido de que você está discutindo propostas, etc, etc, né? Mas que na verdade você está alimentando cada vez mais o processo de o poder eliminar, né, qualquer tentativa de contê-lo, né, frente a uma renovação permanente, né, da esperança de algo melhor ser colocado no lugar. Isso é a lógica da revolução que Bertrand Juvenel está nos colocando, né? A lógica da revolução é a ideia de que é preciso, então, né, passar por cima daquilo que existe, né, e construir, né, algo novo no lugar, ok? Ou seja, a lógica não é uma lógica de continuidade, aperfeiçoamento, mas é uma lógica de rompimento. Tá? Agora, veja o seguinte, e aí que entra a questão, né? Para você fazer essas duas coisas, ou seja, romper com a ordem existente, né, e colocar no lugar uma nova ordem, você tem que ter um poder, uma capacidade de poder acima daquela existente, por definição. Né? É a mesma coisa. Se eu quero, né, ter o poder de mandar no meu superior, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter mais poder do que o meu superior, numa estrutura organizacional, por exemplo. Né? Ou seja, eu tenho que sair
de uma capacidade X de poder, desculpe, para uma capacidade X mais 1, X mais 2 de poder. Eu tenho que construir um poder maior. Né? E como a história demonstra, o poder ele corrompe os seres humanos. Né? Ele corrompe os seres humanos no sentido profundo de corrupção da palavra. Não estou no sentido assim, que o cara começa a superfaturar contratos, etc. Não, é no sentido de que a pessoa perde, né, as virtudes morais. Ela se torna escrava dos vícios. Vícios não no sentido de drogas, etc., compulsão, mas vícios no sentido do oposto da virtude. Né? O poder tem essa capacidade deformadora, né, sobre os seres humanos. Né? Então, é desejável que o poder ele seja digamos, um poder antigo, né? Porque ele não é esse poder renovado, né, a todo tempo. Ao ponto de que ele se torne, como diz, né, uma expressão da vontade da natureza, da vontade de Deus, enfim, dentro da sociedade. Né? Eu não vou entrar nem no mérito se isso é verdade ou não, mas eu estou dizendo assim, da utilidade disso na medida em que seja assim que seja percebido dentro da sociedade. Né? Então, por que né, os ideais da revolução se corrompem? Né? Porque eles já são corrompidos na sua essência. Porque para serem realizados, eles exigem de um grau de poder, de dispor de um grau de poder muito maior daquele que ele supostamente está combatendo. Né? Por isso que é tão recorrente essa máxima, né, para definir os movimentos revolucionários, né? A estratégia dos movimentos revolucionários, que é acuse do que você faz e xingue, né, do que você é. Porque que é atribuído a Lenin, mas a gente sabe que não foi exatamente Lenin que escreveu ou disse, mas enfim, porque a essência do processo revolucionário é a construção de um poder maior. Né? Afinal, você só pode subjugar, né, quando a gente está lidando com poder, né, um poder quando você tem um poder maior. Né? E o projeto revolucionário em si mesmo, né, digamos assim, não é a manutenção de um poder, mas sim a construção de um poder ainda maior. Né? E isso vai atrair, consequentemente, as piores personalidades. É aquela coisa do Hayek, né? Até um texto interessante que a gente poderia analisar aí num episódio, né? Porque os piores acabam né, ascendendo aí no poder, né? As piores personalidades. Porque a revolução dá esse vigor, como o Bertrand Juvenel diz, ao poder, né? Essa ambição ainda maior, né, de destituir um poder que havia se tornado fraco porque ele havia, né, envelhecido, ele havia, né, se acomodado, né, e de repente ele é abalado justamente por esse novo impulso, que é a ideia de revolução, que é uma ideia essencialmente moderna. Né? E aí nós temos um problema, porque poder é um jogo de soma zero. Para eu ter mais poder, você precisa ter menos poder. Não é que nem na economia, que para eu ser rico, você tem que ficar pobre. Né? Ou seja, não, existem situações onde a produção de riqueza faz com que o jogo seja jogo de soma positiva. Né? Mas no poder, não. No poder, para eu ter mais poder, você tem que ter mais poder necessariamente. Então, para eu substituir uma forma de poder, né, só por uma outra ainda maior, que é construída justamente por retirar poder, né, daquele que eu estou dizendo que é um déspota, enfim, né, não que não seja, mas eu acabo substituindo por uma forma ainda maior, porque eu preciso de uma forma maior, superior de poder para, né, submeter o déspota. Então, eu acho que essa é a grande causa, né, a corrupção da própria essência do poder. Exatamente. E o Juvenal ele faz uma análise muito boa, né, das consequências das revoluções, como tu mesmo disse. Né? Na França, o que aconteceu, né, com a derrubada do rei. Bom, a gente teve, né, um período de forte perseguição, né, em um momento que chegou até muito perto, se não, né, de forma constituída, né, o totalitarismo, né, que foi ali aquele período de 1793 a 94. Né, e olha, um regime que começou prometendo liberdade, prometendo igualdade, né, prometendo fraternidade. A gente teve um período de imensa perseguição, cristãos foram perseguidos, né, padres tiveram que fazer juramento ao Estado, né, se não fizessem, eram né, mortos, né, presos e mortos. Né. Depois, no Reino do Terror,
Mesmo que os que fizeram juramento ao Estado foram perseguidos também, né? Porque eram padres, né? A gente teve, né, assim, uma carnificina, né, em um nível assim, que a escala só não foi maior, porque os revolucionários franceses não tinham meios tecnológicos, né, de fazer uma carnificina maior. A guilhotina, ela só mata uma pessoa por, né, cada momento, né? Os nazistas tinham, né, a câmara de gás, né? Então o método dos nazistas era bem mais científico, digamos assim, já que, né, essa palavra está na moda. Mas não, os revolucionários franceses não, tem até assim textos, né, da época, né, depoimentos deles falando, infelizmente, né, a eliminação dos inimigos da revolução não está ocorrendo, né, no ritmo desejado. Né? Então teve esse período, né, perseguição, né, totalitarismo, e aí depois eles acabam com Napoleão, né, um ditador, um tirano, né, com muito mais poder do que os reis do antigo regime. E, além disso, o que eles fazem? Eles mergulham, né, o mundo, né, em um conflito que muitos chamam assim de Primeira Guerra Mundial, né, da verdadeira Primeira Guerra Mundial, que foram as guerras napoleônicas, né, tamanha extensão. Se não foi, né, talvez aí uma Primeira Guerra Mundial, foi assim um conflito, assim, foi uma guerra europeia, né, a maior guerra que a Europa tinha visto até então. Essas foram as consequências, né, do reino. E depois, claro, mesmo, né, quando Napoleão caiu e a monarquia francesa foi restaurada, né, digamos assim, porque não foi restaurada de forma plena, né, o Estado francês ele era muito mais forte, muito mais poderoso, né, e muito mais autoritário, né, do que antes. Na monarquia inglesa também a gente teve, não estou falando da Revolução Gloriosa ali do final do século XVIII, mas da metade do século, desculpa, do final do século XVII, mas da metade do século XVII, né, em que o rei, né, o Charles II é morto, porque ele quis criar um novo imposto ali, né, que existia até um precedente antigo, mas era não, mas que não era que não se do qual não se usava há muito tempo, né? Ele quis restaurar esse precedente, criar um imposto. Houve, né, uma revolta contra ele, né? Cortaram a cabeça dele, instauraram no trono, né, no trono não, né, porque aboliram a monarquia por um período, né, mas no lugar dele, né, o poder passou a ser o Oliver Cromwell, que era um tirano. Ele conseguiu ter um exército regular à disposição dele, né, de forma plena, coisa que os reis ingleses anteriores não tinham conseguido fazer, né? E ele, assim, né, entre né, as barbaridades que ele fez, ele, assim, praticamente destruiu a Irlanda, né? De forma que, por exemplo, aquele conflito, né, que tem lá no século XX, já no século XX, né, aquele conflito que foi um conflito violento, né, da independência da Irlanda, né, ali no final da Primeira Guerra Mundial e né, no final dos anos 10 ali, aquele conflito, né, ele tem origem justamente, né, na tirania do Oliver Cromwell. E também a gente tem a Revolução Russa, né? E aí a Revolução Russa, a gente eu acho que é chovendo molhado aqui falar, né, das atrocidades da Revolução Russa. Então eu acho que é, é um capítulo muito interessante, né? As análises que ele faz dessas consequências desses movimentos, né? É uma análise muito interessante e assim, deixa muito claro, né, quais são as verdadeiras consequências. É um capítulo bacana, né? Um capítulo interessante de se aprofundar, porque hoje, né, a palavra revolução, ela goza de uma respeitabilidade, né? Uma espécie de dogma, né? Quando a gente fala revolução, né, as pessoas imediatamente associam como uma mudança positiva, né? Tamanha é a fé, né, que ainda nos move no ideal revolucionário, né? Assim como essa tendência, né, de que a fonte para pensar os nossos problemas está digamos assim, numa expectativa de futuro e não num olhar sobre o passado. Então, o que nós vivemos hoje, né, essa essa ideia de que o poder, né, o poder político, ou poder com P maiúsculo, como Bertrand de Juvenel utiliza, é o instrumento pelo qual, né, se deva incessantemente transformar a sociedade, né, porque nunca se está plenamente satisfeito com aquilo que existe, né? E não mais a ideia de que poder serve para você manter uma ordem, né, e essa ordem crescer
organicamente, espontaneamente, Uhum. a partir da sociedade, enfim, e dos acordos. Então, a gente tem uma ruptura, né, política significativa, mas isso que é o interessante, o Bertrand Juvenel vai dizer, mas não é uma mudança da natureza do poder, porque essa tem sido a regra do poder. A regra do poder tem sido o seu crescimento. Né? Uhum. E isso que Bertrand Juvenel está falando ali, né, está analisando o mundo, né, no entre guerras ali, durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Ele não testemunhou toda essa infraestrutura que hoje nós possuímos em termos tecnológicos, né, Uhum. mas também de instituições hoje, né, supranacionais, né, Exato. que visam, que se colocam, né, como produtoras de regras universais, né, de regras acima dos governos nacionais, né, que E pretendem não só mais transformar a sociedade, mas como se fala, né, transformar o mundo. Né? exato. Então, ou seja, a gente está E esse é um salto quantitativo, né, digamos assim, de intensidade de um poder muito forte em escala nacional para escala supranacional, mas é um salto quantitativo tão grande que vira um salto qualitativo e o fenômeno que a gente está falando agora não tem. Aí é que tá. O fenômeno já é diferente. Né? O livro do Juvenal é muito útil para entender, né, boa parte da história ocidental até um determinado período. Mas agora, eu acho que a gente precisa, sim, de um novo poder, né, o poder parte 2 se o Juvenal tivesse vivo, que ele escrevesse algo assim, porque o fenômeno agora, ele é de uma escala tão diferente, né, que, assim, exige novos instrumentos intelectuais para compreender ele, né? Eu concordo, mas eu concordo com o Bertrand de Venel, né? Ele nunca deixou de ter a natureza que ele tem, que é Sim, a sim, tendência ao crescimento, e Aham. ao mesmo tempo, isso não fica muito claro no livro do Bertrand de Venel, mas a gente olha boa parte ali da filosofia política, né? Reconhece isso, né? Que é também o crescimento da capacidade de corrupção do poder, né? Ou seja, Uhum. melhor dizendo, do poder, né? Como uma tentação aonde cada vez mais nós somos imolados, né? Nele, né? Porque cada vez mais a fé no poder é mais absoluta, né? No sentido de que hoje, né? Se você chega para uma pessoa e pergunta assim, né? Me diz o que há de errado com o mundo. Aí a pessoa vai dar uma lista, né? Daí assim, tá. É, Pobreza, né? vai dar uma lista, não importa Pobre... aqui, tá? Pessoas nunca tiveram tão ricas, mas a O, im- pobreza é um problema. o importante é o seguinte, né? Aí diz, qual é a solução, né? O que você propõe para abordar esse problema? Né? Eu garanto, se não todas as pessoas que você conversar, a esmagadora maioria dessas pessoas que você conversar e fizer essa pergunta e esse exercício, vai dar uma resposta que passa pelo poder político, que passa Exato. por uma ação do poder político. Jamais, né, é uma resposta moral. Em que sentido? De, eu preciso fazer isso, né, eu vou organizar tal coisa. Não, é uma reivindicação para o poder agir. Tá? Que é algo que eu desconfio que é estranho. Né? Não é estranho, mas assim, é uma tendência que se acentuou muito ao longo desses séculos, né, da história humana, principalmente no mundo ocidental, de que para todo e qualquer problema, percebido pelas pessoas, né, a solução passa pelo poder. A solução passa por algum tipo de ação do poder. E não mais pelas relações da comunidade, não mais pelo exercício de virtudes morais, né? Até porque todos são lindos e maravilhosos, né? Também tem um pouco isso, essa coisa meio russoniana, né? De que a nossa natureza é boa, enfim. Simplificando, obviamente, aqui Rousseau, a discussão do Rousseau. É, então, assim, quando a gente olha, né, a gente vê que a essência hoje, né, atribuída das pessoas para a política é a transformação do mundo. Não é mais garantir uma ordem que está no mundo, entendeu? É produzir uma nova ordem. Né? E hoje não é mais uma nova ordem daquela sociedade, enfim, mas é uma ordem mundial, né? Ou seja, Exato. é visto já nessa escala. E aí sim,
nós temos uma mudança qualitativa, né, na expressão desse fenômeno, né, a expressão dessa tendência, né, que abate a história humana aí, né, que está dentro da história humana aí há muitos séculos, né, milênios, nós estamos vivendo esse processo, né, e traz problemas sérios, né, que precisam uma disciplina, né, intelectual da nossa parte para pensá-los e ao pensar, pelo menos, dar sentido às coisas, né, pelo menos perceber as coisas de maneira mais clara, né, e não ser tomado pela confusão das aparências do mundo. Então, eu acho que é muito interessante essa reflexão. Eu acho que o livro, né, de modo geral, ele é muito bom para entender como, de fato, o processo da centralização do poder funcionou até mais ou menos metade do século XX. Para depois desse período, eu acho que ele é muito bom como um guia, né, como um guia para a gente buscar, né, para estudos adicionais, né, como um ponto de partida, digamos assim. Exato, Mas o livro, como tu mesmo disse, o Juvenal ele não prevê, de certa forma, ele não consegue prever. Claro, é difícil, é muito difícil prever desenvolvimentos assim, mas ele não prevê, né, os meios de ação que o poder tem agora em escala supranacional pela concentração dos meios tecnológicos, né? E esse é uma chave fundamental para entender, né, a dinâmica do poder no século XXI. Mas por outros meios contemporâneos dele preveram, né? É. Aldous Huxley, com Admirável Mundo Novo, né? Talvez é um livro que ano que vem aí nós podemos comentar, né? Sim, boa ideia. E o George Orwell, né? Com o seu clássico 1984, também. São livros aí que preveram muito dessa infraestrutura tecnológica, né? E de repressão que está se erigindo aí nos nossos olhos, né? Inclusive penetrando, digamos assim, nas esferas mais íntimas da nossa condição humana. Né? Então, é um livro que, enfim, né, nos ajuda a pensar, a organizar, ser um ponto de partida bastante interessante para colocar ordem aí e conseguir, digamos assim, se elevar, né? Do turbilhão de informações, da última bomba do dia, dos eventos políticos nacionais e internacionais. Exato. Então tá, pessoal, muito obrigado novamente pela audiência de vocês. Lembrando aqui de nos dar aquela força se inscrevendo no nosso canal no YouTube, também se inscrevendo no nosso perfil no Telegram, curtindo a nossa página no Facebook, seguindo no nosso perfil aí do Twitter, do Getter, e assinando, né, o podcast para nos acompanhar nas plataformas, nas outras plataformas como Rainbow, como Spotify, Apple Podcast e Anchor. E compartilhar, como a gente gosta de brincar com vocês aqui, com amigos e inimigos, para ajudar a gente nesse trabalho, que eu espero que vocês estejam gostando. E nos próximos episódios vamos dar continuidade para finalizar essa série em torno do livro O Poder de Bertrand de Juvenel. Muito obrigado pela audiência de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.